Olá, refugiados! Estou aqui para te convencer a ler ou a desistir de ler Alchemized. Esse livro esplêndido, lindo, maravilhoso, como vocês podem ver. E ele fica mais lindo ainda depois que você entende o motivo dessa capa, de todo esse cenário, dela aqui de vermelho. Depois que você compreende isso tudo, ele se torna mais lindo ainda. Aqui em Alchemized temos a Helena Marino e o Ken Ferron. Aqui é uma fanfic de Harry Potter. É uma fanfic onde teríamos, por exemplo, o Draco e a Hermione. Como não pode ser lançados com os nomes originais, assim, dos personagens da J.K. Rowling, como não pode ser usar o mesmo universo, aqui é totalmente diferente. A autora, ela mudou tudo. É um novo universo, uma nova forma de magia. Quem vem do universo de Harry, como eu, que gosto muito de Harry Potter, não pode esperar que vai encontrar Harry aqui. Como é que eu posso explicar? Porque aqui, eles têm uma pegada, assim, se você já veio do universo de Harry Potter e leu todos os livros e conhece bem a história, você vai ver, sim, alguns pontos aqui que realmente se parecem com Harry. Tem alguns pontos dos personagens, alguns detalhes que realmente vêm de Harry Potter. Mas, se você é fã, como eu, mas vai ler esperando encontrar Harry Potter, uma continuação alternativa, não é o que você vai encontrar. Por quê? A magia é completamente diferente. Esse livro, ele frita o seu cérebro nas primeiras 150 páginas. Porque não é uma fantasia comum. É uma fantasia muito diferente mesmo. Muito diferente de várias coisas que eu já li, assim. Porque até você entrar no universo, ficar imersa nele, demora muito. O seu cérebro frita, assim, você tem que ficar prestando atenção para entender aquele universo, porque é complexo, não é simples. E assim, até quando termina o livro, você ainda fica um pouco tentando entender algumas partes daquele universo, daquela magia, porque a autora, ela não vai te revelando o que significa isso, o que significa aquilo aos poucos, não. Ela vai jogando as informações e você vai colhendo e tentando entender. E aí meio que tem coisas do começo que você só vai entender lá no final. E aqui o pessoal fala muito dos gatilhos que tem. Particularmente, eu não sofri com esses gatilhos. Não sofri assim, como é que eu posso explicar? Não foi uma leitura em que eu sofri a todo momento com tudo que estava acontecendo, ou chorei, me desesperei, igual tem alguns livros, né? Tem algumas pessoas que têm muito isso. Aquele sentimento. Eu tive isso com Reino de Cinzas, de Trono de Vidro. Eu tive. Reino de Cinzas, eu caí em lágrimas a todo momento. Não só em Reino de Cinzas, vários livros de Trono de Vidro, eu tive isso. Mas aqui não. Eu acho que o principal ponto dos gatilhos é para quem teve problemas com abusos sexuais. Eu acho que é o principal gatilho para quem já sofreu com isso. Eu acho que deve pensar um pouco se realmente vai ler isso, porque diferente do que acontece com outros livros, a maioria dos gatilhos que tem indicando aqui são gatilhos de coisas que acontecem, e realmente são coisas que aconteceram com a personagem principal. Então, é pesado, entendeu? É uma fantasia pesada. Eu não vou chamar isso aqui de romantasia e nem vou chamar de romance. Por quê? Eu acho que a romantasia, ela desenvolve bastante o romance junto com a fantasia. Aqui desenvolve muito a fantasia e o romance é um romance bem complexo. Não é um romance comum. Então eu não consigo chamar de romantasia, não consigo chamar de romance. Mas também não é somente uma fantasia, entendeu? A história deles é uma história muito sofrida, gente. É uma história muito complexa. É um relacionamento extremamente difícil. Até as últimas páginas, eles sofrem tanto, que, gente, eu fico impressionada como é que a autora escreveu e botou tanto essa menina pra sofrer.
porque eles sofrem muito, os dois sofrem muito, um pelo outro. E assim, o bonito da história é que assim, eles sofrem um pelo outro, obviamente, só que assim, o Ken, ele vai dando meio que a vida por ela, sabe? Dando muito a vida por ela, e ela como é que eu posso falar? E ela acaba, acho que por apego aos amigos e aquele universo que ela viveu, com aquelas pessoas que ela viveu, ela meio que acaba não priorizando ela e muito menos priorizando ele, entendeu? A personagem dá um pouco de raiva, pra falar a verdade, porque a todo momento ela coloca os outros acima dela, quando esses outros não tá nem aí pra ela, sabe? Não prioriza ela em momento algum. Eu não vi nenhum personagem aqui que priorizou a Helena. Nenhum personagem que priorizou a Helena, a não ser o Kenny. Só ele priorizou ela. Só ele amou ela de um jeito esplêndido, assim, ao ponto de, não querendo dar spoiler, ao ponto de fazer qualquer coisa por ela, entendeu? E até o final, ele foi maravilhoso. E outro detalhe, gente, pelo amor de Deus, eu amei ele desde o começo que ele chegou no livro, desde o começo, desde as primeiras páginas que ele apareceu. E as pessoas vão dizer, ai, mas ele é assim com ela. Gente, olhe, quem já leu, quem é leitora de Dark Romance, quem é leitora desses universos de romantasia, entende como ele já era desde o começo. Então a gente já sabe o que iria acontecer, que ele era traumatizado. Então a gente já tinha noção. Então, assim, é um livro bom. Eu indico muito vocês a ler, muito, muito mesmo. E assim, o pessoal fica falando, eu leio a primeira parte, eu leio a segunda parte primeiro. Eu acho que você deve seguir a ordem exata do livro. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Por quê? É uma visão diferente. É a visão da autora, entendeu? Só que assim, quando você vai ler a segunda parte, você vai querer dar uma voltadinha pra primeira parte. Então assim, pode ser que seja interessante você ler a primeira parte, e quando você terminar a segunda parte, você voltar pra primeira parte e ler mais um pouco ali pra você entender de novo tudo o que aconteceu, entendeu? E assim, tem uma reviravolta imensa que você fica... O que tá acontecendo, entendeu? Mas, voltando à questão dos gatilhos, eu acho que a única pessoa que não deve ler são pessoas que sofreram, assim, abusos, e aí, essa pessoa, eu acho que ela deve analisar se de fato é um livro que ela vai querer ler. Porque pode ser que, mexa bastante com ela. Porque tem umas partes um pouco pesadas em relação ao abuso. Então, realmente... E não é com personagem secundário. Não são com personagens secundários. Então, realmente, eu acho que tem que avaliar, né? Se valeu ou não. Mas eu recomendo a leitura. E outra coisa. Não espere encontrar traços. Não espere encontrar uma continuação alternativa de Harry Potter. Não, gente. Isso aqui... A autora simplesmente só se inspirou na questão do Draco e da Hermione, que, venhamos e convenhamos, todo mundo concorda que o Rony não combina com a Hermione. Gente, não combina. O Rony não combina com a Hermione. Eu tava lendo esses dias, escutando na Audible Harry, e gente, escutando pela, sei lá, acho que é 10ª vez já, 15ª, porque a minha filha adora escutar Harry, aí eu escuto junto. Mas, tipo, o Rony não combina, em nenhum momento você vê uma faíscazinha entre eles, gente. Não dá. Então o que foi que ela fez? Essa autora se inspirou em Harry, em Hermione e em Draco e criou a fanfic perfeita dela. Que é, sim, maravilhosa, esplêndida. A escrita dela é muito boa. Tenho que mencionar isso porque J.K. Rowling tem uma escrita maravilhosa.
O J.K. Rowling e Sarah J. Maas são maravilhosas na escrita, maravilhosas, mas Shelley Hu, ela é muito boa, muito, muito boa mesmo na escrita dela. A única coisa, o único ponto que eu devo colocar relacionado à escrita dela aqui é que ela poderia ter nos ajudado a explicar um pouco mais no começo o universo, porque é um universo novo e diferente, com necromantes, com magias diferentes, formas de magias diferentes, com alquimistas. Então, ela poderia ter explicado alguns detalhezinhos pequenos, entendeu? No meio ali das coisas, pra gente não fritar tanto a cabeça, porque pra ter ideia, tem coisas que no comecinho tava difícil de entender e eu só consegui entender no final. Juro por Deus. É um pouco complexo. Então, assim, aqui é onde separa quem gosta de fantasia e quem gosta de romantasia leve, entendeu? Porque, tipo, romantasia, tipo, Quarta Asa. Tipo, Quarta Asa é uma fantasia, é uma romantasia super relax de entender. Você entende a política assim, você entende o universo assim e beleza, perfeito. Agora, aqui não. Aqui não é tão simples de entender. E muita gente, eu acho que vai acabar desistindo de ler nas 100 primeiras páginas porque não tá conseguindo entrar no universo. Mas continue, gente. Continue, que eu garanto que vai ficar maravilhoso. Eu acabei esse livro, eu acho que o quê? Uma semana. Eu acho que foi uma semana ou menos, gente. Porque é muito bom. São, eu acho, deixa eu conferir aqui, 958 páginas. Não, peraí. 954 páginas. É um livro muito bom, eu recomendo muito.